Entrar no Jardim Botânico é como se fôssemos transladados para um novo reino. Aquele amontoado de seres livres, o ar que se respira é verde e úmido, é a seiva que nos embriaga de leve, milhares de plantas cheias da vital seiva. Ao vento, as vozes translúcidas das folhas de plantas nos envolvem num suavíssimo emaranhado de sons irreconhecíveis. Sentada ali, num banco, a gente não faz nada, fica apenas sentada, deixando o mundo ser. É a magia do Jardim Botânico na prosa de Clarice Lispector, cronista do Rio. Aya Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na cidade de Chechelnik, na Ucrânia. De família judia, chegou ao Brasil com os pais e duas irmãs em 1922. Foi naturalizada brasileira e passou a chamar-se Clarice Lispector. Morou em Maceió e depois em Recife, onde passou a infância. É a própria Clarice quem desmonta mitos e equívocos acerca de sua origem ao responder a cartas de leitores na crônica intitulada Esclarecimentos, explicação de uma vez por todas. Sou brasileira naturalizada, quando por uma questão de meses poderia ser brasileira nata. Fiz da língua portuguesa a minha vida interior, o meu pensamento mais íntimo. Usei-a para palavras de amor. Criei-me em Recife e acho que viver no Nordeste ou Norte do Brasil é viver mais intensamente de perto a verdadeira vida brasileira que lá, no interior, não recebe influência de costumes de outros países. A infância de Clarice foi, para uma menina que se tornou uma escritora, cheia de imaginação. Ela adorava fabular quando ela era criança, ela dizia isso. E ela tinha uma prima chamada Anita, com quem ela brincava. E uma das brincadeiras preferidas da Clarice era o quê? Ela pegava os azulejos da casa e nomeava os azulejos. Cada azulejo tinha o nome de um personagem. Clarice morou no Rio, depois morou fora do Brasil durante muitos anos, mas depois que ela volta para o Rio, em entrevistas, ela diz: Recife está vivo dentro de mim, está todo vivo dentro de mim. É em Recife que se passa a história contada por Clarice em Felicidade Clandestina, o conto que deu título ao livro homônimo. Na trama, a filha do dono de uma livraria, com requintes de sadismo, recusa-se a emprestar à narradora o livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Veja só. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte ia se repetir com meu coração batendo. A história da menina que sofria com a promessa do empréstimo de Reinações de Narizinho se identifica inteiramente com a biografia de Clarice Lispector e já havia aparecido como crônica com o título Tortura e Glória. Ao final da trama, a intervenção da mãe da menina má permite à narradora se deliciar com a posse do livro. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Então essa ligação de Clarice com os livros é muito forte desde a infância. Inclusive ela diz que quando ela descobriu que livro tinha autor, que livro não era como árvore que nascia assim, ela falou assim: eu também quero ser autora. Clarice Lispector perdeu a mãe em 1930. 3 anos depois, mudou-se com o pai e a irmã Tânia para o Rio de Janeiro. É nesse momento que Clarice descobre sua verdadeira vocação de escritora, como iria revelar em crônica publicada muitos anos depois.
Quando conscientemente, aos 13 anos de idade, tomei posse da vontade de escrever, vi-me de repente num vácuo. E nesse vácuo não havia quem pudesse me ajudar. Uma coisa eu já adivinhava: era preciso escrever sempre. Não esperar por um momento melhor, porque este simplesmente não vinha. Com a morte do pai, em 1940, Clarice passou a morar com a irmã Tânia, já casada, no bairro do Catete, e a trabalhar como redatora e repórter da Agência Nacional. 2 anos depois, recebe seu primeiro registro profissional como redatora do jornal À Noite. Clarice Lispector se casou com um colega de faculdade, Mauri Gurgel Valente, em 1943, antes de completar 23 anos. No mesmo ano, formou-se em Direito pela Universidade do Brasil e iniciou a carreira literária com a publicação do romance Perto do Coração Selvagem. A Clarice foi premiada com o prêmio Graça Aranha pelo Perto do Coração Selvagem, que foi considerado realmente assim, uma grande novidade na época. Por quê? Os livros que eram, digamos, comentados e que estavam em evidência naquele momento na literatura brasileira eram livros que estavam inseridos dentro do que a gente chama de uma literatura regionalista. A Clarice, por conta dessa escrita, mais uma prosa poética, né, ela passou a propor uma nova narrativa que era uma coisa que não era cultivada até então no Brasil, que nós tínhamos referências no romance europeu, né? Você pegar a narrativa de James Joyce ou Virginia Woolf, mas no caso brasileiro era uma novidade. Em Perto do Coração Selvagem, a narrativa inovadora de Clarice junta subjetividade e objetividade. E o tempo cronológico dá lugar ao psicológico para contar a história de Joana. A personagem se expressa por fluxos de consciência, mergulhando ora no passado, ora no presente, segundo o fio condutor da memória. A máquina do papai batia tac-tac, tac-tac-tac. O relógio acordou em Tin Glen, sem poeira. O silêncio arrastou-se. De repente, num estremecimento, deram corda no dia e tudo recomeçou a funcionar. A máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio. Se o romance de estreia causou frisson no meio literário, foram os contos e as crônicas, que colocaram Clarice Lispector mais próxima dos seus leitores. Entre 1967 e 1973, a escritora assina coluna no Jornal do Brasil e encontra o grande público. É o que você vai ver no próximo bloco. Considerada pela crítica literária brasileira e estrangeira como uma das maiores escritoras do século XX, Clarice Lispector estendeu o domínio da palavra ao universo interior de seus personagens e fez da ficção uma forma de conhecimento do mundo e das ideias, em 8 romances, 8 livros de contos e uma novela. Em suas crônicas, porém, regida pela natureza jornalística do gênero, a autora procurou temas nas ruas da cidade e em pessoas de todas as classes sociais para retratar o seu Rio de Janeiro sedutor, inesquecível e misterioso, como na crônica intitulada Uma Coisa. Eu vi uma coisa mesmo. Eram 10 horas da noite na Praça Tiradentes e o táxi corria. Então eu vi uma rua que nunca vou esquecer. Não vou descrevê-la, ela é minha. Só posso dizer que estava vazia e eram 10 horas da noite, nada mais. Fui, porém, germinada. Ela destoa do cronista normal, porque aqui no Rio de Janeiro existe uma tradição bem conhecida, né? Até hoje, desde o século XIX, que perdura até os dias de hoje, de muitos excelentes cronistas, não é? Só que ela não consegue, isso entre aspas, né? Fazer uma crônica linear, não é? Ela sempre é Clarice, então essa crônica não é meramente descritiva. Ela faz algumas crônicas daqui que são completamente subjetivas e que se aproximam da obra dela
de romance, de conto, né, a obra de ficção. Então, o que a gente pode esperar de Clarice, na verdade, né, no trabalho jornalístico, é o inesperado. Em 1967, Clarice Lispector foi convidada pelo editor Alberto Dines a escrever uma coluna semanal no Caderno B do Jornal do Brasil. Começa então uma nova etapa na produção da escritora, que durou pouco mais de 6 anos. Apesar de bem-sucedida no novo gênero de escrita, Clarice dizia não saber ser cronista e muitas vezes deixava que o texto a levasse, como revela em Máquina Escrevendo. Sinto que já cheguei quase à liberdade, a ponto de não precisar mais escrever. Se eu pudesse, eu deixava meu lugar nesta página em branco, cheio do maior silêncio. E cada um que olhasse o espaço em branco o encheria com seus próprios desejos. Vamos falar a verdade. Isto aqui não é crônica, coisa nenhuma. Isto é apenas. Não entra em gênero. Gêneros não me interessam mais. Interessa-me o mistério. Preciso ter um ritual para o mistério? Acho que sim. Ela, diversas vezes, entra em contato com Rubem Braga, que foi o criador da crônica moderna no Brasil e era também grande amigo dela. E ela conversa com Rubem Braga e fala, eu não sei fazer crônica. O que eu faço não é uma crônica, é uma inquietação. Uma das crônicas se chama O Grito. Ela diz que o que ela escreve lá é um grito. Então, essa experimentação que ela faz no jornal acaba aproximando os leitores, né? Acaba dando mais leitores para a obra dela, que por muitos era considerada hermética. Casada com um diplomata, Clarice Lispector morou em Belém, no Pará, Nápoles, na Itália, Berna, na Suíça e Washington, nos Estados Unidos. Quando se separou, escolheu o Rio de Janeiro para viver e criar os filhos. Frequentadora assídua da Praia do Leme, Clarice era apaixonada pelo mar, como assinala na crônica As Águas do Mar. Aí está ele, o mar, a mais ininteligível das existências não humanas. E aqui está a mulher, de pé, na praia, o mais ininteligível dos seres vivos. Ela e o mar. Ela olha o mar. É o que pode fazer. São 6 horas da manhã. Avançando, ela abre o mar pelo meio. Com a concha das mãos cheias de água, bebe em goles grandes e bons. Ela conta numa das suas crônicas que o pai dela, no Recife ainda, tinha mania de levar a família de bonde para tomar banho de mar antes do sol nascer. A Clarice era muito ligada à água, né? Tanto que o espaço de eleição dela é o Leme, né? Ela muda, ela vive ali no Leme e ela muda de endereços dentro do Leme, mas continua sempre naquele cantinho da praia de Copacabana, que para ela era assim o verdadeiro paraíso dela, né? Então ela caminhava na praia, costumava caminhar cedo na praia, quando a praia ainda estava deserta, e buscar a solidão da floresta também, no caso mais aqui dentro dessa floresta, vamos dizer assim, civilizada, que é o Jardim Botânico, né? Mas onde você encontra o ruído da água, dos pássaros, dos pequenos animais, né? As questões existenciais e sociais próprias da condição feminina são constantemente levantadas na obra de Clarice Lispector. Até mesmo quando se trata de uma cena trivial em família, é possível observar a metáfora da situação da mulher fora das paredes protetoras do lar, como no conto Uma Galinha, na versão da Companhia de Teatro Manual. Olha só. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de 9 da manhã. Parecia calma, desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em 2 ou 3 lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou. O tempo da cozinheira dar um grito. E em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado,
Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora no outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos, alcançou o telhado, onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado, foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Sozinha no mundo, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado, e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação, a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta, só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Saiu aos gritos. Mamãe, não mate a galinha! Ela pôs um ovo! Ela quer o nosso bem! Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. O pai, afinal, decidiu-se com certa brusquidão. E se você matar essa galinha, eu nunca mais comerei galinhas na minha vida. Eu também! A mãe, cansada, deu de ombros. A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. A relação de Clarice Lispector com o jornalismo vai além da coluna semanal no Jornal do Brasil. Antes disso, a autora já havia colaborado com a chamada imprensa feminina e como entrevistadora de personalidades das áreas artística e cultural. É o que você vai ver no próximo bloco. Grande parte das crônicas que Clarice Lispector escreveu para o Jornal do Brasil foi reunida póstumamente nos livros A Descoberta do Mundo e Aprendendo a Viver. Como é natural no gênero, a autora frequentemente narra acontecimentos pessoais que ensejam desfechos poéticos ou considerações metafísicas. Na crônica Doar a Si Próprio, Clarice lembra o incêndio que a vitimou em 1966 e fala de problemas que teve com enxertos de pele. Ao comentar a necessidade de retirar a pele de uma parte do seu corpo para em seguida ser enxertada em outra, a autora comove o leitor com uma lição de generosidade. No enxerto há uma doação de si para si mesmo. Esse caso me fez devanear um pouco. Doar a si próprio, aceitar falhas e se perdoar é imprescindível para a sobrevivência humana. É só através desta busca interior e deste autoaceitamento que o indivíduo é capaz de se doar aos outros ao longo da vida. Clarice Lispector costumava dizer que aprendia muito com motoristas de táxi. Cidadãos reconhecidamente bem informados, eles marcam presença nas crônicas da autora, muitas vezes por apresentarem opiniões interessantes. Veja só. O mais engraçado é que com o chofer não sai nunca conversa de pateta. Ainda não entendi por quê. Sai, por causa da minha mão, muita conversa de incêndio. Ao que vejo, todos já se queimaram um pouco, ou pelo menos os seus conhecidos. Dizem-me, dói muito. Eu sei. Aliás, depois que me incendiei, quanta gente encontrei que já se incendiou. Parece que é um hábito.
ela precisava também, ela se nutria desses pequenos assuntos do dia a dia. Então apareciam frequentemente conversas com taxistas, conversas com os filhos, comentários dos filhos nas suas crônicas. Falava também bastante sobre as empregadas domésticas. Tanto as empregadas dela própria como as empregadas que ela conhecia do seu prédio ou da feira, os feirantes, essas pequenas assim, personagens da cidade, né, com as quais todos nós convivemos no dia a dia, né? Clarice Lispector não era jornalista, mas atuou na imprensa como cronista, repórter e entrevistadora. Em 1952, foi convidada a assinar a coluna Entre Mulheres, no tabloide O Comício. Usando o pseudônimo de Teresa Quadros, a autora escreveu sobre etiqueta, moda culinária e tudo que diz respeito ao universo da mulher, mãe e esposa. Até mesmo uma receita de matar barata, veja só. De que modo matar baratas? Deixe todas as noites nos lugares preferidos por estes bichinhos nojentos a seguinte receita: açúcar, farinha e gesso misturados em partes iguais. Essa iguaria atrai as baratas que a comerão radiantes. Passado algum tempo, insidiosamente o gesso endurecerá dentro das mesmas, o que lhes causará morte certa. Na manhã seguinte, você encontrará dezenas de baratinhas duras, transformadas em estátuas. Clarice também usou o pseudônimo de Ellen Palmer na coluna feminina Feira de Utilidades, do Correio da Manhã, e escreveu por quase um ano no Diário da Noite a coluna Só para Mulheres, assinada pela modelo e atriz Zilka Soares. Na página havia a seção denominada Laboratório de Feitiçaria, na qual Clarice convida a leitora a transformar a cozinha em laboratório de experiências para manter a juventude. Em casa mesmo, você poderá fabricar seus cremes de beleza, como uma feiticeira moderna que faz sozinha seu elixir de longa juventude. Feiticeira quase sempre trabalha com fogo. Você também. Tanto que a cozinha será o quartel-general. Também porque lá se encontra o liquidificador, outro instrumento da feiticeira moderna. É no fogo, por exemplo, que você preparará um shampoo especial para cabelos gordurosos. Receita fácil. Derreta 10 centímetros de sabão de coco em barra em meio litro de água morna. Acrescente 100 gramas de glicerina líquida. Deixe esfriar e então adicione o suco de um limão. Mas nem só de futilidades e utilidades domésticas se alimentavam as colunas femininas escritas por Clarice Lispector. Na tentativa de fazer a sua leitora crer que detinha o poder para transformar a sociedade, a autora investe em mensagens de apelo aos dons reconhecidamente naturais nas mulheres. Confira no texto intitulado Ternura. A ternura é justamente o contrário do desplante, da ira ou da impertinência. É ela que engrandece as mães, que nos dá esse sentimento que nunca farta. A ternura é uma fonte inesgotável de bem. No entanto, muitos a desprezam. O mundo sofre, assim, um declínio. Só vemos excesso de autoridade e maneiras rudes, tanto da dona de casa como na criança, nos filhos e nos pais. Às vezes temos mesmo a impressão de estarmos debaixo do império da grosseria. O escritor, cronista e editor Fernando Sabino foi um dos maiores amigos de Clarice Lispector. Sempre fiel e dedicado, ele ajudou a autora no início da carreira a encontrar editores para seus livros e passou ele mesmo a publicá-los quando fundou sua editora, a Sabiá. Em seu livro Tabuleiro de Damas, Trajetória do Menino ao Homem Feito, o escritor mineiro declara: Em 1943, recebi em Belo Horizonte um exemplar com dedicatória de um romance chamado Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, que eu nem sabia quem era. Fiquei deslumbrado com o livro. Quando ela veio ao Brasil, Rubem Braga nos apresentou um ao outro. Fiquei deslumbrado com ela. A amizade continuou intensamente vivida através de cartas, com uma frequência às vezes semanal. Trocávamos ideias sobre tudo. Submetíamos nossos trabalhos um ao outro. Juntos, reformulávamos nossos valores e descobríamos o mundo, ébrios de mocidade. O Rio era a cidade dela. Ela sempre diz, embora tenha morado em outras partes do mundo, que o Rio era a cidade de eleição dela. Mas é a vivência urbana, eu acho, é o que fascina nessas crônicas de Clarice.
relação de Clarice Lispector com o Rio de Janeiro é muito especial porque foi a cidade onde ela viveu mais tempo. Por conta disso, eu acabei criando um passeio que chama-se o Rio de Clarice, que é justamente você percorrer os caminhos de Clarice Lispector na cidade, através dos bairros mais significativos na sua trajetória literária e biográfica. E a consequência disso é a criação desse espaço que nós estamos aqui, que é o Espaço Clarice Lispector. Foi inaugurado no Jardim Botânico em dezembro de 2012, justamente para mostrar a ligação que Clarice Lispector tinha com o Jardim Botânico. O Jardim Botânico é o lugar sobre o qual ela mais escreveu nas suas crônicas. Quando aceitou o convite para escrever no Jornal do Brasil, Clarice Lispector declarou que não sabia ser cronista. Ao longo de quase 7 anos, escreveu sobre sua vida, sua infância, os lugares onde morou e sua dificuldade de escrever crônicas. A autora fez do Rio de Janeiro cenário e personagem de seus textos jornalísticos, sem abandonar a forte característica de sua ficção, a investigação interior. Clarice Lispector morreu na cidade que escolheu para viver, no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes de completar 57 anos, legando ao mundo uma das obras mais importantes da literatura brasileira. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, né? Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Clarice Lispector, cronista do Rio.